Um dos maiores problemas da nossa época é essa falta de paciência das pessoas, o imediatismo. Tudo precisa acontecer num já. E por isso inúmeras pessoas não assumem um compromisso com o desenvolvimento espiritual. Porque o desenvolvimento espiritual, ele cobra do ser humano um comprometimento que vai para além do imediatismo, para além da impaciência, para além da pressa. Quantas coisas boas as pessoas jogam fora porque elas não têm um mínimo de autocontrole, de autodomínio. Porque as pessoas logo querem chegar no fim da linha, sem vivenciarem o percurso, sem caminharem ao longo do trajeto. O desenvolvimento espiritual exige do ser humano justamente a vivência diária, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. O desenvolvimento espiritual exige do ser humano uma entrega, uma ligação, uma conexão com algo maior. Isso torna o ser humano mais leve. Isso desliga o ser humano das coisas efêmeras, daquelas coisas que não acrescentam e não contribuem na sua vida. E a maioria das pessoas não aceita esse convite ao desenvolvimento espiritual porque elas ainda estão muito presas, atadas às efemeridades, às aparências, a todo esse culto e toda essa idolatria às efemeridades. Então hoje, nessa vida pós-moderna, nesta era de aparências, o que conta na vida da maior parte dos indivíduos é justamente esse culto às aparências. As pessoas deixaram de ser porque se ocupam e se preocupam mais com as aparências. As pessoas deixaram de viver verdadeiramente porque as aparências lhes são muito caras, honrosas. As pessoas depositam diante das aparências uma verdadeira adoração, deixando por causa disso de adorar ao verdadeiro Deus, deixando por causa disso de se conectar e se ligar às irradiações espirituais, que são o alimento espiritual que o ser humano precisa receptar diante de si. Cristo, em seu tempo, falou que o ser humano precisaria nascer de novo, que aquele que não nascesse de novo não encontraria o seu caminho. E nascer de novo significa o quê? Morrer para as efemeridades da mente, do cabeção. Colocar de lado todo esse egoísmo mental, esse egocentrismo mental. Depositando força, fé e esperança no Espírito. E uma vez que o Espírito se fortalece, uma vez que ele assume o domínio da vida do ser humano, tudo começa a se encaminhar. E a própria relação com o tempo se torna diferente, porque o ser humano se torna mais paciente, mais calmo, mais tranquilo, equilibrado, harmonioso, resiliente, forte. Isso vai depois reverberar em todas as dimensões da sua vida, seja na vida profissional, na vida pessoal, nas relações, nos relacionamentos. Tudo se torna mais fluido na vida daquele que se torna móvel em espírito, que vive em harmonia com as leis espirituais. Assim, o ser humano compreende a lógica da criação, do universo, compreende a vontade de Deus nas profundezas do seu coração. E tudo passa a ser mais sereno, mais tranquilo, e não mais essa correria maluca dos dias atuais. Essa correria vem sendo acelerada cada vez mais, porque as pessoas estão perdidas, daí elas apostam em escapismos, em saídas fáceis, soluções fáceis, que são vendidas por aproveitadores. Isso acaba aumentando cada vez mais a turbulência. E turbulenta como a sociedade humana se encontra hoje, resulta disso o desespero, a tristeza, a dor, as enfermidades, as doenças, os desajustes, os karmas, os laços kármicos vão aumentando cada vez mais, vão se avolumando, e o ser humano se desesperando frente a essa situação
na qual ele não consegue mais resolver seus problemas. E não consegue resolvê-los porque está na periferia de si mesmo. Não está como um espírito presente em si, presente dentro da alma, presente no corpo, usando a mente como um instrumento. O espírito está adormecido dentro da maior parte das pessoas. Não existe comunicação com o espírito, conexão com o espírito. As pessoas estão no piloto automático. E no piloto automático, de forma mecânica, as pessoas vão empreendendo escolhas, decisões, ações de forma equivocada. As pessoas atiram para todos os lados sem refletir acerca do propósito da sua vida. E daí tudo vai piorando, tudo vai se tornando caótico. Se perde a paciência, a calma, a serenidade, a lucidez, porque se está no falso eu. A mente sozinha, ela é um falso eu. A mente sozinha, ela absorve modelos externos, ela absorve modismos, tendências, respostas fáceis e prontas, escapismos, saídas pela tangente. A mente, como é rasa e superficial, ela vai na trilha, na esteira daquilo que é mais fácil, que cobra menos tempo, menos energia e menos empenho. E nisso está o grande erro. O ser humano precisa descobrir-se e apostar no seu espírito, que é o verdadeiro eu. Precisa permitir que o verdadeiro eu tome as decisões e que o verdadeiro eu faça o que precisa ser feito. Assim o ser humano se reencontra na caminhada da vida e vai reequilibrando as coisas, vai reencontrando a paz, a paciência, a calma, a tranquilidade, a serenidade, mas sem a atuação do espírito, sem o autoconhecimento, não é possível desfrutar dessas benesses. Onde o ser humano é um estranho para si mesmo, estando apenas no piloto automático, ele não vai recuperar a sua saúde emocional. Ele não vai reencontrar-se consigo mesmo. E tudo vai se tornar cada vez mais agitado, porque só existe agitação no caminho mental. No caminho da mente apenas existe agitação, modismos, tendências, fazer o que todos fazem, correr atrás daquilo que todos fazem, o que todos correm atrás, e nisso ocorre um afastamento de si mesmo, da sua própria vida, do seu destino, do propósito da sua existência. Os seres humanos se tornaram estranhos para si mesmos, não conseguem se reconhecer, porque se tornaram fantoches nesse jogo social das aparências, da idolatria mental, do enaltecimento das aparências, enquanto que aquilo que é essencial não é valorizado, porque cobra mais dedicação, cobra tempo do ser humano, empenho, força, energia. Aquilo que é essencial exige um compromisso. Enquanto que aquilo que é apenas uma aparência exige apenas um entregar-se momentâneo, que depois atrairá para si as controvérsias da vida, os karmas, a tristeza, a ansiedade, o desespero. Então as pessoas trocaram o certo pelo errado, as pessoas trocaram aquilo que lhes levaria a um bom caminho por atalhos sorrateiros que estão conduzindo a humanidade ao abismo. A humanidade está caminhando para o abismo, porque as pessoas não assumiram um compromisso consigo mesmas. As pessoas se perderam em meio às ilusões, às aparências. As pessoas se afastaram do caminho natural, porque não quiseram um compromisso com coisas duráveis que exigem paciência, calma, tranquilidade, tempo, concentração, reflexão mais profunda, entrega, disponibilidade, disposição. Aquilo que exige um pouco mais dos seres humanos é colocado de lado por causa do imediatismo. Então o imediatismo é uma das maiores desgraças da nossa época. A falta de paciência,
a intemperança, o descontrole, desajustes emocionais que tornam os seres humanos fracos. E nessa fraqueza vão se apegando cada vez mais aos vícios, às aparências, às inutilidades, os prazeres. Isso vai tornando as pessoas pesadas. Daí, segundo a lei da gravidade espiritual, as pessoas vão baixando a sua frequência, a sua vibração, vai se tornando mais pesada. As pessoas afundam por causa disso, por causa da desatenção, do descomprometimento, da falta de compromisso. Hoje, o que faz-se necessário na vida das pessoas é justamente esse comprometimento consigo mesmo. Porque se o ser humano não tiver um comprometimento consigo mesmo, não vai se encontrar ao longo da vida. Não haverá de encontrar-se ao longo da vida. Falta paciência, resiliência, temperança, lucidez, tranquilidade, e isso somente o Espírito pode fornecer. Porque esses são os dotes do Espírito. No Espírito está a paz, a serenidade, a resiliência, tranquilidade, o equilíbrio, a harmonia, enquanto na mente está a agitação, a correria, o caos mental, as contradições, as aparências, as ilusões. E enquanto o ser humano não conseguir identificar a diferença entre o espírito e a mente, nada feito. Porque o ser humano estará desfocado, olhando para o lugar errado, sem conseguir identificar o que é essencial, prendendo-se às aparências. Então, faz-se necessário um compromisso e um comprometimento muito sério consigo mesmo para libertar-se das ilusões e das aparências, para identificar a sua essência e ser, para daí dispor de calma, paciência e resiliência para cumprir com a sua função aqui na vida terrena. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!